Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, juntos. Pastor Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus, agradecendo a Deus, toda honra e toda glória a esse Deus. Sempre tem misericórdia de nós a todo instante, a todo momento. Graças a Deus, feliz. Dê graças a Deus por tudo dê graças a Deus. Amém. Irmãos, meus amados, tem a palavra que se encontra aqui no livro de Marcos, o capítulo 6 de Marcos. Aleluia. Deus nos deu essa palavra. E aqui, vamos aqui, fazer a leitura dessa palavra aqui para nossa meditação. E que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Portanto, eu peço, compartilhe. Porque o Evangelho tem que ser compartilhado. Amém? Nós temos que compartilhar o Evangelho de uma forma genuína. O Evangelho, ele é genuíno. O Evangelho que Jesus pregou. O Evangelho que os profetas, que os discípulos pregaram. E aqui estamos nós para levar esse ir em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu se encontra mais uma vez aqui, em Marcos 6. Quero aqui mandar aqui um abraço todo especial lá para Porto Seguro, seu amigo Pastor Som. Que Deus abençoe a sua saúde, tá? Abençoe a sua saúde. Não tive mais notícias, por gentileza, dê notícias. E também agradecendo aqui e abençoando a oficina Positivo Elétrico ali do nosso irmão abençoado Francisco, sob a direção de Francisco, nosso irmão Chico. Fica logo na saída da Barra do Choça aqui. Lá tem bons profissionais capacitados para poder estar fazendo a manutenção do seu veículo, a diesel, a gasolina, enfim, amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua empresa, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que se encontra, Jesus anda por cima do mar. Olha só. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disseram-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até aqui, glória a Deus. Vamos ser mais maranata aqui, irmãos. O que nós podemos entender por esta palavra abençoada, aonde Jesus anda sobre o mar. Aonde Jesus Cristo, que é o dono de tudo, da glória, ele é o dono, ele é o criador de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Mas olha só, vamos aqui, ver esses versículos que a gente podemos ganhar para nós, através do Espírito Santo de Deus, como fortalecimento de fé, como cura, como libertação. Veja que Jesus estava falando com a multidão. Primeiro, eu costumo sempre dizer, multidão. O que representa essa multidão? Quando Jesus estava lá, à beira do Rio Jordão,
E aquela multidão chegava para falar com Jesus. Aquela multidão estava buscando o quê? Estava buscando cura. Estava buscando a cura. Seja carnal, seja espiritual, mas estava buscando a cura. Por isso que eu falo, a multidão está doente. Está doente. A multidão é doente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas multidões, né? Gospel. Eu não estou falando das multidões do mundo, não. Gospel que tem por aí. Eu tenho que falar sobre isso. Porque às vezes estão lá a multidão toda doente. Não está invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não está buscando Deus como deveria. Não está glorificando, não está exaltando Ele como deveria. Para todo mundo naquele panavoeiro só dessa multidão gospel. Eu sei que eu não estou generalizando, porque tem aqueles que vão e está ali, em Cristo Jesus, mas na sua maioria não. É entusiasmo, é carne, na sua maioria é isso. E aqui é a palavra que nos diz, e logo obrigou a seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Certo? E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevendo a tarde, estava o barco em meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Andou-se sobre o mar. Muitas vezes, nós temos que entender que você está passando por dificuldades, está passando por um vale, está passando por adversidades. Mas se você tem a fé, como está escrito também, o tamanho de um grão de mostarda, Jesus é contigo. Ele está pronto para apaziguar o vento, a tempestade que está acontecendo na tua família, que está acontecendo com você. Está pronto para trazer a libertação, a cura em você, que seja carnal, que seja espiritual. Porém, para isso nós temos que ter esta fé, a convicção de que Jesus, Ele, ainda que não estava no barco andando sobre as águas, mas Ele faz a cura. Ele estava lá no mar, andando sobre as águas, mas Ele faz a cura. E imagina você que tem esta fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está contigo a todo tempo, a todo momento. Então busque nele esta cura, esta salvação, busque nele esta confirmação que Ele tem para te dar. Neste momento eu estou aqui dizendo a você, meu amado, minha amada, que Jesus é o único que devemos confiar 100% a mais, porque Ele pode todas as coisas e você pode tudo nele, porque nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. E Jesus, quando aqueles discípulos viram o barco daquela forma, para lá e para cá, temeram-se, se assombraram-se. Mas Jesus vinha de lá, e olha só a passagem que na 4ª vigília da noite aproximou-se deles andando sobre o mar. Olha, e que queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Olha só, quando eles o viram andar sobre o mar, acharam que era um fantasma, né? E aí se deram com gritos. Olha só, o que eu posso e o que nós podemos encontrar aqui neste versículo, nesta palavra? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes
grito. Provavelmente cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Então, o que eu posso aprender com esta palavra? O que nós podemos aprender? Nós podemos aprender de que o que está escrito na palavra é de Gênesis a Apocalipse, é que Deus está sempre falando para nós. Seja forte e corajoso, não tenhas medo. Por quê? O que eu aprendo aqui é, eles gritaram com medo. E os medrosos não herdarão o reino do céu. Os medrosos não herdarão o reino dos céus. Para quem crê na Bíblia Sagrada, na palavra, para aquele que crê, que sabe que aqui é o manual deixado por Deus, eu falo para mim que é a boca de Deus falando comigo, falando contigo, falando conosco. Medite nas Escrituras e veja que se é fato, isso aqui é fato. E quando ele fala desse jeito, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Claro, ficaram com medo. Você já viu o medroso herdar o reino do céu? Para mim, medroso não herda o reino do céu. Por quê? O senhor fala assim, pastor? Porque eu creio na Bíblia, esse manual aqui, e eu estou vendo aqui. Eu vejo sempre na palavra que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Não seja covarde. Não seja covarde. Então aqui eu pego também que Deus está para apaziguar a tempestade que está na sua vida, que está na sua família, que está no seu lar. Ele está aí para operar, para fazer o milagre acontecer na sua vida, mas para isso você tem que ter a fé em Cristo Jesus. E aqui também não precisa ter medo. Por que tem medo? Se eu creio em Deus, se eu busco esse Deus, se eu tenho fé nesse Cristo, por que eu vou temer ao quê? Ainda que seja às noites, lá naquele mar, naquela tempestade. Eu sei que Jesus está vindo sobre o mar e ele vem. Ele vem para apaciguar a tempestade. Glória a Deus. Então aqui ele nos fala, eu aprendo muito com isso. Mas o que fala aqui sobre o verso 50, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disseram-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus chegou e disse: ei, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Está vendo, irmãos? É o que a palavra nos ensina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. A alegria vem logo ao amanhecer. Tristeza não vem de Deus. Tem dia, eu sei, ou porque te abates, ou minha alma. Tem dia que nós estamos um pouco abatidos, mas nós não estamos destruídos. Não estamos destruídos. Nós servimos um Deus de Israel, um Deus vivo. E quando a palavra nos ensina, porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disseram-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Neste momento, pega esta palavra, tende bom ânimo, anima, bate a poeira, levanta-te, tenha coragem, ação, que Deus é contigo. Deus é contigo em todos os momentos da sua vida. Só que hoje eu ouço muitos falarem: Deus é comigo, Deus é comigo. E você é com Deus? Mas Deus me dá o livramento, Deus me dá o livramento. Sim. Deus está pronto para dar o livramento a todos nós, para trazer a cura em nossas vidas. Mas, e você? Tem feito o que por Deus? Pela gratidão a Ele. E você quer Deus? Você tem examinado você para ver em que você precisa melhorar? Porque Jesus está pronto, de braços abertos, esperando. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho dos teus pecados, no plural é melhor. Não importa o tamanho dos teus pecados, mas se arrependam agora e se arrependa de coração. Deixa essas lágrimas descerem, que elas não vão cair no chão, porque Jesus apara antes de cair no chão.
Se arrependa, peça perdão a Deus e seja nova criatura. Eis que tudo se fez novo na sua vida, em nossas vidas. Então Deus, Jesus Cristo, Ele anda por cima do mar para provar, para dizer para nós que tudo é possível aos que crêem. Tudo é possível àquele que crê. E Ele anda e Ele está pronto para acalmar toda a tempestade na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós. Que Deus venha jogar por terra todo o laço do inimigo. Todo o laço do inimigo. Que venha trazer a libertação, a cura carnal e espiritual em sua vida e em nossas vidas. Precisamos estar todos os dias em comunhão com Deus, conversando e falando com Deus. Falando com Ele para ter misericórdia de nós. Porque Deus é misericordioso para com todos nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando Ele anda por cima do mar, ainda que Ele não estava no barco, Ele veio andando por cima do mar. Mas a tempestade se acalmou. Ele está pronto para se acalmar toda a tempestade, todo o vento. E tudo na sua vida, na vida da sua família, é jogado por terra agora em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a cada um de nós. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, te peço a saúde carnal e espiritual para todos aqueles, meu Pai, nos 4 cantos desta terra, porque eu sei que todos nós precisamos desta cura. Ou, Senhor, aqueles que ainda, Pai, não aceitou o Senhor como único Salvador de suas vidas. Mas eu sei que o Senhor está de braços abertos esperando para que eles venham dar um passo para o Senhor. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia, Pai, da minha família, toda a parentela, Senhor Jesus. Dos ministros que estão aí, Pai, dos evangelistas que estão nesse mundo afora, evangelizando, levando o teu ídolo, Senhor. Tens misericórdia, meu Deus. Mantenha-se, Pai, nós firme na rocha, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor pode todas as coisas e nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Abençoa, Pai, a cada um. Oh Deus, obrigado, Pai, pelos poucos amigos que o Senhor tem me dado, colocado na minha vida. Eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que tem feito em minha vida. Obrigado pelas bênçãos que eu tenho recebido de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa lá o seu comentário. Toma posse da palavra. Jesus está no barco. O barco pode balançar. Mas se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ter certeza que Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.